Quando Deus criou Adão, ele não lhe entregou um formulário de emprego. Ele não lhe disse para procurar emprego. Ele o colocou no jardim do Éden e lhe deu uma tarefa. O trabalho existia antes do pecado. O trabalho nunca foi pensado para ser trabalho árduo ou sobrevivência. Adão recebeu o domínio, autoridade e responsabilidade. Seu papel não era ser empregado, mas ser destacado para o cargo de administrador, cultivar, para expandir e ainda olhar para o mundo de hoje. Somos informados de infância para ir à escola, tirar boas notas, encontrar um emprego estável e se aposentar. Mas esse não é o plano de Deus. Deus nunca pretendeu que o homem corresse atrás de um salário. Ele pretendia homem para perseguir propósito. Ele o projetou para ser um governante, não apenas um trabalhador, um criador, não apenas um trabalhador. Quando você percebe que sua vocação é maior do que uma carreira, você começa a caminhar em seu verdadeiro caminho e identidade. O inimigo enganou muitos, fazendo-os acreditar que a segurança vem de um salário, que a provisão está nas mãos de um empregador. Mas o primeiro homem não recebeu um salário. Ele recebeu uma tarefa, e esse mesmo princípio se aplica hoje. Deus não o enviou a este mundo para ser contratado. Ele o enviou para ser enviado. Você não deve procurar um emprego. Você deve procurar o que Deus lhe deu. Tarefa. O mundo treinou as pessoas para pensar que o sucesso está ligado a emprego. Desde que somos crianças, somos instruídos a obter uma educação, encontrar um bom emprego, ganhar um salário e trabalhar até a aposentadoria. Mas esse não é o caminho do reino. Deus nunca disse, procure um trabalho. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 6,33. Há uma diferença entre o que o mundo ensina e o que Deus nos chama a fazer. O mundo diz, encontre o emprego para sobreviver. Deus diz, encontre seu propósito para prosperar. O mundo diz que você precisa de emprego para prover suas necessidades. Deus diz que eu sou Jeová Jirá, seu provedor. O sistema mundial é construído sobre salários de trabalho e esforço, mas o reino de Deus é construído na fé, no chamado e na provisão sobrenatural. Veja a vida de Jesus. Ele nunca disse a ninguém para se candidatar a um emprego. Em vez disso, ele chamou as pessoas para segui-lo. Quando conheceu Pedro, Tiago e João, eram pescadores que trabalhavam para ganhar a vida. Mas Jesus não lhes ofereceu um melhor trabalho de pesca. Ele os chamou para uma missão divina. Siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4,19. Ele mudou o foco deles de um trabalho para uma missão, do emprego para implantação. Muitas pessoas hoje estão estressadas, ansiosas e frustradas porque estão perseguindo carreiras em vez de perseguir o propósito. Eles procuram segurança nos empregos em vez de encontrar sua identidade em Cristo. Mas um emprego não é seu destino. Deus nunca criou você para ficar preso em um sistema de sobrevivência. Ele criou você para andar em sua designação divina. A diferença entre a busca por emprego e a busca por um propósito são a diferença entre se esforçar e prosperar. Quando você procura um emprego, você depende do homem. Quando você busca o reino, você depende de Deus. Quando você procura um emprego, você se preocupa com condições econômicas. Quando você busca o reino, em que você anda, provisão sobrenatural. Quando você busca um emprego, você compete com os outros. Quando você busca o reino, Deus abre espaço para o seu dom. Você não nasceu para procurar emprego. Nascemos para cumprir uma vocação no mundo. O mundo diz, encontre um emprego. Mas Deus diz, busque primeiro o meu reino e todas as coisas serão acrescentadas para você. A questão é, qual voz você vai ouvir? Que o trabalho é temporário, mas sua vocação é eterna. Para muitas pessoas passam a vida correndo atrás de cargos que podem ser tirados em um instante. Demissões acontecem, empresas fecham, as economias entram em colapso, mas o chamado de Deus em sua vida é algo que nenhum homem pode tirar de você. Não depende do mercado de ações, o sucesso de uma empresa ou mesmo suas qualificações. Quando Deus chamou Moisés, ele não estava se candidatando a uma posição de liderança. Ele não estava procurando emprego. Ele estava fugindo de seu passado. Mas Deus não se importava com o seu currículo. Ele se importava com o seu propósito. Quando Davi era ungido rei, ele não estava em um palácio. Ele estava em um campo, cuidando de lençóis. Ele não estava procurando um emprego. Ele estava caminhando em sua vocação, antes que alguém o reconhecesse.
O problema hoje é que muitas pessoas estão colocando sua segurança em um salário, em vez de na promessa de Deus. Eles definem sua identidade pelo que fazem, em vez de por quem são em Cristo. Mas um emprego pode ir e vir, sua vocação permanece. Uma carreira pode durar 30 ou 40 anos, mas seu propósito foi desenhado para a eternidade. O próprio Jesus nunca teve um emprego no sentido tradicional. Ele não era empregado pelo governo romano ou pelas instituições religiosas, mas ele cumpriu a maior missão da história. Paulo, um homem que antes tinha status e uma carreira como fariseu, decidiu tudo para seguir o chamado de Deus. Ele disse: "Eu considero tudo como perda por causa do valor insuperável do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Filipenses 3:8. Então, o que acontece quando as pessoas buscam empregos em vez do propósito? Elas encontram-se insatisfeitas, inquietas e constantemente em busca da próxima oportunidade. Elas passam os melhores anos trabalhando por dinheiro, em vez de fazer um impacto. Mas quando você assume sua vocação, o trabalho não é mais sobre sobrevivência, torna-se uma questão de importância. Você não acorda todas as manhãs apenas para ganhar a vida, você acorda porque está em uma missão. Para fazer a diferença, Deus nunca pretendeu que seus filhos ficassem presos no tempo. Ele projetou algo maior, maior que um salário, maior que uma posição. Empregos vêm e vão, mas o que Deus colocou dentro de você é eterno. A questão é, você vai investir sua vida em algo temporário ou você entrará no propósito que dura para sempre? Deus provê. Seu trabalho não é sua fonte. Uma das maiores decepções do mundo hoje é a crença de que um salário é o que sustenta. As pessoas vivem suas vidas perseguindo salários, preocupação com a segurança do emprego e medo do desemprego. Mas deixe-me lembrá-lo, você, seu empregador, não é seu provedor. O governo não é seu provedor. Jesus disse em Mateus 6:26, "Olhai para as aves do céu, elas não cosem ou colhem ou armazenam em celeiros, e ainda assim seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não são muito mais valiosos do que eles? Se Deus cuida dos pássaros, criaturas que não entram no trabalho, nem sofrem estresse sobre finanças, quanto mais Ele vai cuidar de você, seu filho?" O problema é que muitos depositaram mais fé no seu salário do que no seu provedor. Eles confiam mais no seu empregador do que em Jeová Jaira. Se o salário for firme, eles se sentem seguros. Se o trabalho estiver em risco, eles entram em pânico. Mas Deus nunca nos chamou a viver com medo da provisão. Ele nos chamou para viver pela fé. Considere Elias. Durante um período de fome, ele não tinha emprego, nem renda estável, nem empregador de quem depender. Mas Deus ordenou a Rapis que lhe trouxesse comida, e quando o riacho secou, Deus o enviou a uma viúva, onde um punhado de farinha e um pouco de azeite nunca faltavam. 1 Reis 17:4b. Mas o sistema de Deus disse: "Elias, confie em mim, e eu darei uma olhada em Israel no deserto." Por 40 anos, eles não tinham fazendas, sem salários, sem conexões comerciais, e, entanto, todas as manhãs, maná caía do céu. Seus sapatos não se desgastaram, suas roupas não se deterioraram. Por quê? Porque Deus era a fonte deles. Mas isso não significa que ficamos sentados sem fazer nada. Deus abençoa o trabalho, mas não quer que sejamos escravos do medo de perder o emprego. Quando você percebe que seu trabalho é apenas um canal, mas Deus é a fonte, você para preocupado. Se um emprego termina, ele pode abrir outra porta. Se um negócio falhar, ele pode dar à luz a algo maior. Diz o mundo: sem um emprego você não sobreviverá. Mas Deus diz que eu suprirei todas as suas necessidades de acordo com minhas riquezas em glória. Filipenses 4:19. A questão é, em quem você confiará? Seu salário ou o trabalho do seu provedor? É uma bênção, mas o emprego é um sistema. Desde o começo, Deus projetou o homem para trabalhar. O trabalho nunca foi uma maldição. Foi parte do plano original de Deus. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele lhe deu uma responsabilidade.
O Senhor Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele. Gênesis 2:15. Mas observe que Adão estava trabalhando antes que o pecado entrasse no mundo. Significa que o trabalho em si não é o problema. O problema é que depois da queda, o trabalho se tornou o homem trabalhador. Passou de um trabalho alegre e motivado por propósito para um trabalho doloroso, baseado na sobrevivência. Trabalho. Gênesis 3:17 diz que por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e o homem comeria o pão com o suor do seu rosto. O trabalho tornou-se laborioso, tornou-se uma luta, tornou-se um sistema de sobrevivência. Este é o sistema que vemos hoje, pessoas trabalhando apenas para sobreviver, apenas para pagar contas, apenas para chegar ao próximo salário. Essa nunca foi a intenção original de Deus. Emprego, como sabemos, saiba disso hoje, é um sistema criado pelo homem, projetado para manter as pessoas dependentes de salários em vez de dependentes de Deus. As empresas contratam e os empregos podem ser substituídos. Os empregados podem ser usados e descartados, e assim as pessoas vivem em medo, agarradas aos seus empregos como se suas vidas dependessem deles. Mas Deus nunca nos criou para sermos escravos de um sistema. Ele nos criou para trabalhar com propósito, a produzir, criar e construir. Olhe para os grandes homens de fé: Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. Nenhum deles eram empregados, eles eram líderes, visionários, empreendedores, governantes. Eles trabalhavam, mas trabalhavam em sua vocação, não apenas para um salário. O próprio Jesus não era empregado por ninguém. Ele era carpinteiro, sim, mas não dependia de um negócio ou de um chefe. Ele estava cumprindo sua missão, e quando chamou os seus discípulos, ele não os chamou para melhorar empregos, ele os chamou para o trabalho do reino. Ele os chamou para andar com propósito, não apenas para ganhar um salário. Isso significa que você deve largar o seu emprego? Não, mas significa que você deve parar de pensar como um empregado e começar a pensar como um cidadão do reino. Seu trabalho deve ser uma expressão de quem Deus criou você para ser, não apenas algo que você faz para sobreviver. Quando você alinha seu trabalho com seu propósito, seu trabalho se torna uma bênção, não uma farda. O mundo nos ensina a trabalhar por dinheiro, mas Jesus disse: não se preocupe com o que vai comer, beber ou vestir. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:31. Então a questão é: você está trabalhando apenas para sobreviver em um sistema? Trabalhar no chamado que Deus colocou em sua vida leva à frustração. Outras levam à realização, que você escolherá. Olhe através dos evangelhos e você nunca encontrará Jesus dizendo a alguém para se candidatar a um emprego, seguir uma carreira ou procurar emprego. Em vez disso, ele constantemente chamava as pessoas para fora dos sistemas mundanos em atribuições divinas. Quando conheceu Peter, Andrew, James e John, eles estavam ocupados trabalhando como os pescadores, pescavam, era seu meio de vida, sua aposta, era seu negócio, mas o que Jesus disse a seguir? Eu faremos de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Observe o que aconteceu a seguir. E imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram. Eles não hesitaram. Eles não disseram: deixe-me terminar meu trabalho primeiro. Eles reconheceram que Jesus estava lhes oferecendo algo maior do que um emprego, que ele estava oferecendo-lhes uma missão. Olhe para Mateus, o cobrador de impostos. Ele tinha um emprego seguro no governo, ele estava ganhando dinheiro. Mas quando Jesus passou e disse: siga-me, Mateus 9:9, Mateus se levantou e deixou tudo para trás. Ele não se agarrou à sua carreira porque ele entendeu que seu chamado era maior que sua posição. Mesmo antes de Paulo se tornar um apóstolo, era um homem de alto status. Ele era um fariseu bem educado, respeitado e empregado no serviço religioso. Mas quando ele se opôs a Jesus, tudo mudou. Mais tarde escreveu: tudo que para mim era lucro, agora considero perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7, Paulo abandonou uma carreira religiosa para perseguir seu propósito divino. O problema hoje é que muitas pessoas se apegam a seus empregos como se essa fosse sua vocação mais elevada. Eles definem seus valores pelo seu status de emprego.
Mas Jesus nunca mediu uma pessoa por sua carreira. Ele os mediu pela obediência. Ele não estava procurando funcionários, ele estava procurando discípulos, ele não estava oferecendo salários, ele estava oferecendo um propósito. Agora, isso significa que você deveria pedir demissão amanhã? Não necessariamente, mas significa que você deve mudar sua mentalidade. Você não foi criado apenas para existir. Empregado, você foi criado para ser implantado. Jesus quer usar você onde você está, mas Ele também quer que você esteja pronta para se mover quando Ele ligar. Se Ele pedir para você sair da sua zona de conforto e se afastar da segurança e andar na fé, você obedeceria? O mundo diz, encontre um emprego, construa uma carreira. Jesus diz, siga-me e eu farei de você. O que aconteceria se você realmente o seguiu? Você confiaria nele o suficiente para assumir seu chamado? Porque quando você segue Jesus, você não encontra apenas trabalho, você encontra propósito. E isso vale a pena mais do que qualquer salário. Desde o início, Deus projetou o homem para criar, construir e expandir. Em Gênesis 1:28, Ele deu a Adão e Eva uma ordem para serem frutíferos e multiplicar-se. Encham a terra e subjuguem-na. Observe que Deus não disse vá e encontre um emprego. Ele disse seja frutífero. Isso significa que você foi criado para produzir, não apenas para consumir. O problema com o sistema mundial é que ele treina as pessoas para serem consumidoras e não criadoras. Desde a infância, a sociedade nos ensina a estudar muito, conseguir um emprego, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro em coisas que nem precisa. Que as pessoas vivam de salário em salário sem perceber que Deus colocou criatividade, dons e talentos dentro deles para produzir algo maior. Veja Jesus. Ele nunca viveu como um consumidor, ele estava sempre se multiplicando. Quando havia 5 pães e 2 peixes, ele não saiu e comprou mais comida. Ele abençoou, quebrou e multiplicou. Mateus 14, 19 e 20. Quando Pedro precisava de dinheiro para impostos, Jesus não lhe deu um salário. Ele disse para ir ao mar e na boca de um peixe ele encontraria uma moeda. Mateus 17, 27. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você trabalhe por propósito e deixar o dinheiro seguir. A diferença é isso, tempo de troca de funcionários por salários, mas pessoas com mentalidade de reino criam valor que se multiplica. Você não foi projetado apenas para receber ordens. Você foi projetado para inovar, expandir e ser uma bênção. Olhe para a parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30. O mestre deu a 3 servos diferentes quantias de dinheiro, 2 deles multiplicaram o que tinham, mas um enterrou seu talento no moído por medo. O mestre o chamou de mau e preguiçoso, porque Deus espera multiplicação, não estagnação. Neste momento, muitas pessoas estão sentadas em ideias de presentes e potencial que Deus lhes deu, mas eles têm muito medo de sair. Eles permanecem em empregos que odeiam, trabalhando para sobreviver. Desde andar em sua vocação, mas quando você começa a se ver como um produtor, tudo muda. Então, pergunte a si mesmo, está apenas consumindo ou está produzindo? Vivendo com medo, como o servo que enterrou seu talento, ou você está multiplicando o que Deus colocou em você? Deus não o chamou para apenas ganhar a vida, Ele o chamou para criar, expandir e deixar um legado. É hora de deixar de ser consumidor e passar a ser um produtor, porque no reino a fecundidade não é uma opção, é um comando. O mundo ensina que você precisa de um emprego para sobreviver, mas Deus já colocou algo dentro de você que pode sustentar. O seu dom, Provérbios 18, 16, diz que o presente de um homem abre espaço para ele e o leva diante dos grandes homens. Observe que não diz que o trabalho de um homem abre espaço para ele, mas sim que o seu dom abre espaço para você. O seu dom é a habilidade única, talento ou chamado que Deus colocou dentro de você. Não é algo que você aprende na escola ou adquire em um emprego. É algo que está dentro de você desde o nascimento, esperando ser descoberto. Olhe para os grandes homens da Bíblia. Nenhum deles dependiam de um emprego, mas todos eles usavam os dons que Deus lhes deu para cumprir seu propósito. José tinha o dom de interpretar sonhos. Esse dom o levou da prisão ao palácio, tornando-o o segundo em comando sobre todo o Egito. Davi tinha o dom da liderança. Música. Seu dom abriu espaço para ele, trazendo-o do campo de um pastor para a corte do rei. Daniel tinha o dom de sabedoria e visões. Seu dom o posicionou nas cortes de vários reis, influenciando impérios inteiros. O problema hoje é que as pessoas ignoram seus dons e correm atrás de empregos. Em vez disso, se contentam com empregos, em vez de descobrir o que Deus já colocou dentro deles. Mas se você depender de um emprego, você está à mercê da economia. Se depender do seu dom, você está à mercê de Deus, que nunca fica sem recursos. Como o próprio Jesus,
operado em seu dom, ele não precisava de um salário. Seu dom abriu espaço para ele. Ele curou os enfermos, expulsou demônios, ensinou com autoridade e mudou vidas por onde passou. Provisão seguia. Quando não havia comida, ele a multiplicou. Quando Pedro precisava de dinheiro, ela apareceu na boca de um peixe. Jesus nunca se preocupou com provisão, porque ele sabia que seu dom sempre lhe daria espaço. Mas muitas pessoas estão frustradas na vida porque estão trabalhando fora de seus dotes. Elas estão presas em empregos que drenem-os, em vez de andar em seu chamado que os preenche. Mas quando você começa a operar em seu dom, dado por Deus, a provisão segue o propósito. Você não precisa perseguir dinheiro, o dinheiro irá persegui-lo. A questão é, você está usando o seu dom ou está suportando-o? O mundo diz para você procurar um emprego, mas Deus está pedindo a você o que está em suas mãos. Dentro de você é a chave para a sua provisão. É hora de parar de procurar empregos e comece a desbloquear o presente que Deus já colocou dentro de você, porque quando você fizer isso, seu presente abrirá portas que nenhum homem pode fechar. O mundo lhe diz para encontrar um trabalho, mas Deus criou você para resolver problemas. Cada grande promoção, cada avanço e todos os grandes líderes da Bíblia foram levantados porque eles forneceram uma solução para um problema. Olhe para José. Ele não se candidatou a uma posição em palácio do faraó. Ele resolveu um problema. O Egito estava enfrentando uma fome, e José tinha sabedoria para interpretar o sonho do faraó e dar uma estratégia para salvar a nação, que uma solução o levou da prisão para o cargo mais alto do país. Gênesis 41, 39, livro 40. Olhe para Daniel. Ele era um cativo na Babilônia, mas ele se tornou um dos principais conselheiros do rei. Por quê? Ele resolveu problemas quando ninguém mais conseguia interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel buscou a Deus para receber revelação divina e deu uma resposta ao rei. Essa solução fez dele um governador sobre uma província inteira. Daniel 2, 48. Olhe para Davi. Ele era um pastorzinho esquecido, mas quando Golias apareceu e ameaçou Israel, Davi se apresentou e resolveu o problema. Ele não tinha emprego no exército, mas tinha fé, habilidade e coragem. Uma vitória sobre Golias mudou sua vida para sempre, trazendo-o para o palácio. 1 Samuel 17, 50 e 51. O sistema mundial ensina as pessoas a procurar empregos, mas o reino ensina as pessoas a se tornarem soluções. As pessoas que chegam ao topo em qualquer geração são aquelas que respondem às perguntas que ninguém mais pode fazer. Em vez de perguntar onde posso encontrar um emprego, comece a perguntar qual problema posso resolver. O próprio Jesus foi o maior problema solver. A humanidade estava perdida no pecado e ele veio para ser a solução. Ele não veio para se candidatar a uma posição religiosa, ele veio trazer a salvação. Por onde passou, ele conheceu, ele curou os doentes, alimentou os famintos e trouxe vida aos quebrantados porque andou com propósito. A provisão sempre o seguiu. Se você quer subir na vida, não persiga empregos. Chase solutions. O mundo recompensa aqueles que resolvem problemas em vez de orando por um salário. Ore por sabedoria. Em vez de procurar emprego, olhe para oportunidades de agregar valor. Quando você se torna a resposta para uma necessidade, as pessoas vão procurá-lo. Você não foi criado para simplesmente preencher uma posição, você foi criado para cumprir um propósito. O mundo está cheio de problemas, mas você carrega soluções divinas dentro de você. Pare de esperar que alguém o contrate e comece a caminhar no chamado que Deus colocou em você, porque quando você fizer isso, portas se abrirão que nenhuma aplicação de emprego jamais poderia. As pessoas acreditam que sua sobrevivência depende de um salário. Elas vivem suas vidas correndo atrás de empregos e temem o desemprego, e medem sua segurança por sua conta bancária. Mas deixe-me dizer que um salário é limitado, mas a bênção de Deus não tem limites. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor torna alguém rico e não acrescenta nenhuma tristeza a isso. Observe que não diz que o emprego torna alguém rico. Não diz que o trabalho duro ou horas extras tornam alguém rico. Diz a bênção do Senhor.
Existe um nível de provisão que não vem do esforço humano, vem diretamente de Deus. Olhe para Abraão. Deus o abençoou e ele enriqueceu em prata e ouro para gado. Não porque trabalhava das 9 às 5, mas porque ele andou em aliança com Deus. Gênesis 13:2. Olhe para Isaac. Houve uma fome na terra, mas Deus lhe disse para ficar onde estava. Isaac obedeceu, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26:12. Olhe para Salomão. Ele nunca pediu riqueza a Deus, mas se tornou o homem mais rico na história, porque ele buscou a sabedoria primeiro, e Deus acrescentou tudo o resto. 1 Reis 3:13. Quando a bênção de Deus está em sua vida, oportunidades surgem para você. Nem homem pede, favor o segue, portas abertas que nenhum homem pode fechar. Não precisa implorar por renda, os recursos irão atrás de você. Chama isso sorte, mas no reino se chama favor. Pense nisso. Se o dinheiro fosse o responda, por que tantas pessoas ricas ainda se sentem vazias? Porque celebridades, CEOs e milionários lutam contra a depressão, o vício e a insatisfação, porque o dinheiro pode sustentá-lo por um momento, mas somente a bênção de Deus traz paz duradoura e alegria e propósito. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e o seu justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. O que isso significa? Significa que quando você coloca Deus em primeiro lugar, a bênção é o resultado. A provisão não é algo que você tem que perseguir, é algo que é acrescentado à sua vida à medida que você caminha em sua missão divina. Pare de se preocupar com o salário e comece a buscar a presença de Deus. Pare de perseguir empregos e comece a perseguir um propósito, porque quando você está sob a bênção de Deus, você sempre terá mais do que o mundo. Depende bastante dos salários, mas o povo do reino depende do divino provisão. E essa provisão nunca se esgota. Desde o início dos tempos, Deus é o plano para a humanidade. Não era apenas sobreviver, mas governar. Em Gênesis 1:26, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles tenham domínio. Observe que a palavra domínio, Deus nunca disse que eles deveriam ter empregos. Ele nunca disse que eles sejam empregados. Ele disse que eles governem. O inimigo sabe disso. O que é porque ele passou gerações prendendo pessoas no modo de sobrevivência, que o diabo quer você acreditar que a vida é sobre trabalhar, pagar contas e esperar se aposentar algum dia, mas Deus projetou você para algo maior. Ele projetou você para ter autoridade. Olhe para Adão. Deus não o colocou no Jardim do Éden como trabalhador, ele o colocou como governante, um gerente, um administrador sobre criação. Olhe para José, ele não ficou escravo para sempre, ele foi da prisão para o palácio e governou o Egito. Olhe para Davi, ele começou como pastor, mas ele não estava destinado a receber ordens durante toda a sua vida. Ele foi ungido para ser um rei. A cada pessoa que verdadeiramente anda com Deus supera o sistema do mundo e caminha em sua autoridade divina, porque no reino você não é escravo de salários, você é um herdeiro da promessa de Deus. Jesus não veio para criar funcionários, ele veio para restaurar a realeza. Disse ele em Apocalipse 5:10, nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinaremos sobre a terra. Isso significa que você foi feito para andar em autoridade, você foi feito para liderar, para governar. Isso significa que você deve deixar seu emprego? Não, mas significa que você deve mudar sua mentalidade, parar de pensar como um trabalhador e começar a pensar como um governante, contentando-se em apenas sobreviver e começar a buscar a visão de Deus para sua vida. Porque quando você perceber que foi criado para aprender, você nunca viverá em medo de perder o emprego novamente. O mundo quer que você trabalhe por dinheiro, mas o reino quer que você governe com propósito. Então eu pergunto a você hoje, você está vivendo como um trabalhador ou você está entrando em seu reinado? Porque Deus nunca disse procure um emprego, Ele disse tome o domínio. E quando você fizer isso, você nunca mais falta novamente. Um emprego é temporário, pode ser tirado em um instante. Empresas, economias fechadas, posições de colapso são eliminadas. Pessoas que depositam sua confiança em um trabalho, muitas vezes vivem com medo. Medo de demissões, medo do desemprego, medo de não fazer o fim das contas, mas propósito é algo que ninguém pode tirar de você. Olhe para José e sua posição como servo na casa de Pôtifar foi tirado dele quando ele foi falsamente acusado e jogado na prisão. Mas seu propósito permaneceu, e esse propósito o trouxe ao palácio. Gênesis 39, através de 41. Olhe para Daniel. Reis mudaram, impérios mudaram, mas Daniel permaneceu influente porque seu propósito era maior do que seu cargo.
Daniel 6, olhe para Paulo, ele já foi um fariseu muito respeitado no sistema religioso, mas quando conheceu Jesus percebeu que seu verdadeiro propósito não estava em sua carreira, mas sim na pregação do Evangelho. Filipenses 3:7, um emprego pode fornecer um salário, mas o propósito proporciona a realização. Um trabalho pode acabar, mas sua vocação continua. É por isso que as pessoas que vivem para os empregos muitas vezes se sentem perdidas quando se aposentam. Eles passaram anos trabalhando para um sistema que nunca realmente satisfez eles, mas quando você vive em seu propósito, você nunca se aposenta. Você continua fazendo um impacto até o seu último suspiro. Jesus não tinha um emprego, mas cumpriu seu propósito. Ele disse em João 4:34, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar seu trabalho. Sua satisfação não vinha do dinheiro, mas sim de concluir sua tarefa. É que a mesma mentalidade esteja em você. O mundo mede o sucesso por títulos e salários, mas o céu mede o sucesso por obediência e impacto. Você está apenas trabalhando por um salário ou você está caminhando na razão pela qual Deus o criou? Porque um dia os empregos desaparecerão, mas o que você fez para o reino permanecerá sempre. O mundo te diz para procurar um emprego, mas Deus te diz para procurar seu propósito. O mundo te ensina a depender com um salário, mas Deus te chama a depender de sua provisão. O mundo te empurra no modo de sobrevivência, mas Deus o desenhou para impacto, domínio e legado. Desde o início dos tempos, ele nunca disse, vai e encontre emprego. Ele disse, seja frutífero e multipliquem-se. Ele disse, tome o domínio. Ele disse, siga-me e eu o farei de você. Cada pessoa na Bíblia que verdadeiramente seguiu a Deus, Abraão, José, Davi. Daniel Paulo foi elevado não porque eles perseguiram empregos, mas porque eles caminharam. O próprio Jesus nunca preencheu um requerimento. Ele nunca viveu com medo de provisão, e ainda assim não lhe faltou nada porque andou na vontade do Pai, e a provisão o seguiram por onde quer que ele fosse. Essa mesma promessa se aplica a você. Então hoje eu pergunto, se você está perseguindo uma carreira ou se está perseguindo sua vocação? Confiando em um salário ou você está confiando naquele que tem todas as provisões em suas mãos? Porque quando você entra no que Deus criou para você, você nunca mais terá que correr atrás de dinheiro. Bênçãos seguirão você, portas abrirão, oportunidade vai te encontrar. Porque Deus nunca disse, procure um emprego. Ele disse, busque primeiro o reino. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 6,33. Seu propósito está te esperando. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e nos siga para mais vídeos como esse.